Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né, e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito aqui em Guiné-Bissau, né, atualizando aí a situação da Rawa, né, no último domingo nós nos reunimos, né, com os nossos professores, a nossa família e com os professores de uma aldeia relativamente próxima que também tem um trabalho missionário lá, com outra etnia, né? Aqui nós trabalhamos com o povo Fula, lá eles trabalham com o povo Soniquê. E nós nos juntamos para realizar a ceia do Senhor e também foi um tempo de comunhão, pois foi o nosso último culto, né, antes do período de férias. E tivemos a alegria de ter a visita, né, da Raul, e ela participou o tempo todo do nosso culto, muito apreensiva, porque o nosso ambiente ele é um ambiente aberto, né? Nós temos tipo um bangalô sem paredes, assim meia parede, e geralmente as pessoas que vêm catar água na torneira à frente da nossa casa, de vez em quando dão uma observada no que está acontecendo. E existe esse espírito de vigilância aqui na aldeia, né? Para que cada um fique cuidando que o outro não participe, né, das atividades da igreja. E ela muito apreensiva desde o começo e eu quando percebi nessa esse medo dela já comecei a orar e olhando, né, se não vinha ninguém da família para vigiá-la. E quando foi já no final, né, do culto ali, nós estávamos no momento da ceia, eu vi que o pai dela, né, ele começou a aparecer na vista dos meus olhos e ficou próximo ao muro, olhando para ela. E, porém, não atrapalhou assim o culto, né? Tivemos outra situação em que o pai do adolescente que estava participando, ele chamou e atrapalhou, não consegui terminar a pregação, porque foi muita tribulação naquele dia. Mas dessa vez ele olhou, passou ali cerca de 1 ou 2 minutos e foi embora. E nós tínhamos o almoço programado, ela ficou com a gente. Na parte do almoço, ele veio, chamou ela, e quando ela foi para casa, nós ficamos apreensivos, né, nesse medo, porque o ano passado ela já tinha sido, né, como é que posso dizer, açoitada por ter participado de um culto. Porém, dessa vez, antes, né, na semana anterior, ela veio para entregar a sua vida a Jesus. E a gente explicou para ela das consequências, né, dessa decisão diante da sociedade, mas ela estava bem convicta e ainda está bem convicta. E graças a Deus, né, a gente ficou o domingo assim todo querendo saber dela, não tínhamos informação, também se a gente fosse lá poderíamos ter algum problema. Então, quando foi na manhã seguinte da segunda-feira, eu pedi para um outro aluno da nossa escola que trabalha aqui comigo para ir lá saber, né? A irmã dele é amiga dela e ele foi lá saber e ela disse que não bateram nela, mas que o pai falou: se você agora é cristã, você não pode ficar mais aqui na nossa casa. Então, essa foi o desfecho, né, desse dia de domingo. Mas nós estamos orando, ela tem vindo aqui, né, na nossa casa, hoje mesmo esteve aqui, e pedindo a Deus que o Senhor fortaleça ela e dê graça para permanecer firme, mesmo diante da objeção da família. É um contexto bem delicado, porque você decidir por Jesus, você não está tomando uma decisão só de mudar de religião ou aos olhos humanos, né? Mas você está rompendo com a sua família, você está tipo abrindo mão do seu sustento, do seu alimento, do local de morar, porque são consequências, né, dessa decisão por Jesus.
Então, essa é um pouco da realidade aqui desse campo missionário onde nós estamos. Eu só, já terminando essa atualização em relação a ela, né, eu não sei se eu vou conseguir. Será que tem como compartilhar a tela aqui, reverendo? É só esse É isso aí. No meio, não sei se você um vai. verdinho aqui, né? Tem uma setinha para cima, compartilhar, você consegue. Aí você tem que escolher a janela que você vai compartilhar. Certo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Queria mostrar para vocês um pouco da nossa localização. Vocês estão conseguindo ver o Max aí? Agora sim, conseguimos. Então, aqui do lado esquerdo, né, a gente tem a América do Sul, o Brasil, e atravessando esse marzão aqui azul, a gente tem esse coraçãozinho que é justamente onde eu marquei o local onde nós moramos. Guiné-Bissau, ele é um país pequeno, ele é menor do que o nosso menor estado da federação. Então, essa aqui é a localização de Guiné-Bissau. E a capital, né, do país se chama Bissau, que fica. Deixa eu abrir mais, que ele vai aparecer. Fica mais ou menos aqui, ó, onde está o, o mouse. E Guiné-Bissau ele tem cerca de 2 milhões de habitantes, né, nesse território aqui pequeno, cercado ao norte pelo Senegal e aqui ao sul por Guiné-Conakry. Guiné-Bissau ele tem mais de 35 etnias diferentes. E o que é que isso significa? Que dentro desse território pequeno, né, tem mais de 35 povos diferentes que falam cada um a sua língua, que tem os seus costumes, a sua cultura particular. Então a diversidade de Guiné-Bissau é muito grande. E nós trabalhamos nessa região aqui que fica ao leste de Guiné-Bissau. Vocês viram lá, né, onde está Bissau aqui? Então você praticamente atravessa o país. A cidade que está mais próxima de nós se chama Gabu, certo? Gabu, aqui, então, assim, aqui Gabu, certo? E nós estamos aqui nesse local, uma aldeia chamada Cíntia Sama. Tá vendo como ela é pequenininha? São cerca de 1.200, 1.300 pessoas nessa aldeia. Então é um ambiente assim bem familiar, né? Todo mundo se conhece, todo mundo interage e há essa facilidade de acesso às pessoas aqui na aldeia. Deixa eu ver como é que eu volto. Voltei? E o que Sim, é que acontece, irmãos? A aldeia de Cintia Sama, ela é a população dessa aldeia é toda da etnia Fula, né? Ou talvez você já tenha escutado o nome Fulani, que atualmente, né, recentemente na Nigéria, tem acontecido muitos ataques, né, a cristãos por parte de radicais dessa etnia chamada Fulani. É uma das maiores etnias, né, da África, né? Eles foram islamizados há cerca de 1.200 anos e têm assim se apresentado como um grupo bem fiel, né, à tradição muçulmana, apesar de que o povo Fula aqui de Guiné-Bissau, eles não são fortes na teologia do islamismo. Então, eles são, ao mesmo tempo que eles são 100% muçulmanos, que
fazem as 5 orações todos os dias, participam do jejum uma vez por ano, né? Passam ali os 30 dias jejuando, desde, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Eles fazem as festas e se preocupam com a caridade e também com uma visita à Meca, pelo menos uma vez no ano. Eles não abandonaram as práticas animistas. Então, eles são 100% muçulmanos e são 100% animistas. Então, é muito comum você ver as crianças, né, aqui da aldeia, com cordões, com no Nordeste a gente chama patuá, né, aquelas uns amuletos, coisas desse tipo, que tem o intuito de proteger, de afastar os maus espíritos, as doenças e coisas desse tipo. E o que é que acontece? O povo Fula, ele é sincrético ao ponto de o líder religioso muçulmano é o mesmo feiticeiro que faz essas ações, né, em busca de apaziguar ou movimentar os espíritos para fazer alguma coisa. Então é comum o pessoal ir na casa lá do chefe islâmico, pagar uma quantia para que ele faça digamos, um trabalho para atender a necessidade daquela pessoa. Então são duas religiões que andam assim lado a lado, né? O islamismo e o animismo. Eu penso que se torna um desafio missionário ainda maior, porque quando você trabalha, talvez em países como países árabes, né, onde você tem ali um povo definido, uma religião definida, que tem todo uma teologia sistemática, né, e esse povo entende essa teologia, você consegue ser mais objetivo no trabalho. Aqui você tem que trabalhar nesses dois mundos e entender o que é que está acontecendo e como eles se relacionam, ao mesmo tempo que eles são monoteístas e têm esse prazer de afirmar que só existe um Deus, eles flertam, né, e buscam esse relacionamento com os espíritos que, para eles, controlam as coisas ordinárias e extraordinárias da vida. Então já fazem 8 anos, né, que nós estamos morando aqui nessa aldeia. Nós chegamos em 2018. Chegamos eu, Bruna e Lucas. Lucas tinha apenas 1 ano e 3 meses. E hoje nós já temos a Rebeca, que amanhã vai completar 6 anos, e a Beatriz, que completou 3 anos em abril. E tem sido uma bênção de Deus trabalhar em meio a esse povo. É um desafio muito grande. Acredito que nesses estudos que vocês tiveram sobre missiologia, né, eu penso que no seminário, no CFM, né, que é o curso oferecido pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a gente absorve muita coisa, muita bagagem, muita teoria, mas quando a gente chega aqui, a gente desce do avião pela primeira vez e começa a sentir o calor, o frio, a chuva, a lama, a gente vê que é como diz no Nordeste, o buraco é mais embaixo, né? Ainda tem que cavar muito mais, porque é preciso pôr em prática essa teoria que a gente aprende. E muitas vezes ela não se encaixa com a realidade. Você tem que buscar um pouco mais e perceber essa, essa realidade para que a ferramenta seja aproveitada. Mas Deus tem nos dado graça, né? Nos dado a graça de estar aqui entre esse povo. E confesso a vocês que no meu primeiro ano, 1 ano e meio ali, eu me senti muito frustrado, porque geralmente o primeiro ano ele é para você aprender a língua, conhecer a cultura, né, se adaptar à realidade, à nova realidade, né? E você vai percebendo que a sua casa vai se tornando campo missionário.
Quando a gente foi para o Brasil para o nascimento de Rebeca, depois de um tempo a gente já não aguentava mais ficar na casa nem da minha sogra, a mãe da Bruna, nem na sogra dela, minha mãe. Porque quando a gente estava em João Pessoa, né, eu sou de João Pessoa, nós ficávamos na casa da minha mãe. Quando estávamos em São Paulo, ficávamos na casa da Creuza, minha sogra. E chegava uma hora que eu olhava para a Bruna olhava para mim e dizia: a gente tem que voltar para casa, a gente precisa voltar para casa, porque já havia esse sentimento de que nossa casa era aqui em Guiné-Bissau, é aqui em Guiné-Bissau. E fomos vivendo, né, essa experiência. E, irmãos, eu me sentia frustrado porque nesse primeiro ano, um ano e meio, eu não consegui partilhar do evangelho com ninguém, né? Imagina aí você ser enviado por igrejas, por uma agência missionária para fazer ou para uma missão e você passar um ano e tanto tempo sem conseguir fazer aquilo para o qual você foi enviado. E eu, com aquele sentimento de frustração, encontrei com um amigo missionário chamado Basílio, missionário durante muito tempo no Senegal e que atualmente está servindo entre um povo quilombola aí em São Paulo. E perguntando ao Basílio sobre como alcançar o povo Fula, ele falou: olha, tem um Novo Testamento na língua Fula. É um Fula do Senegal, mas que partilha com muita coisa o Fula de Guiné-Bissau. E eu disse: pois eu quero uma caixa desse Novo Testamento. Me dê para, eu quero comprar uma caixa para levar para lá. E quando eu cheguei aqui na aldeia com essas ferramentas, né, com esse Novo Testamento, nesse período a gente estava tendo aula da língua Fula com um jovem da nossa escola. E em uma das aulas eu disse: Mamadou, lê para mim o que está aqui, né? E pedi para ele ler João 3,16. E ele leu, né, em Fula, com alguma dificuldade, uma palavra ele não conhecia. Quando ele terminou de ler, eu pedi para ele explicar para mim em crioulo, né, que é a língua falada aqui no dia a dia. E quando ele explicou, né, o versículo, o que ele havia entendido, e aquilo encheu meu coração de paz, porque assim eu não consegui comunicar o evangelho com as minhas próprias palavras, mas eu tive a oportunidade de entregar na mão dele a palavra de Deus e ele pôde ler e entender o que que a palavra de Deus estava falando para ele. Então aquilo me trouxe uma paz muito grande e eu fiquei feliz com aquela experiência, né? Aquela frustração que eu estava sentindo, ela passou. Mas, irmãos, foram anos de luta, né? Depois de você se fazer conhecido, você viver com o povo e comer com eles, participar de casamento, de batismo, de funerais, tudo isso faz parte dessa contextualização, né? Desse processo de você se fazer parte da comunidade, né? Não ser mais um estrangeiro. Aqui eles chamam o estrangeiro de branco. Então, eu sou moreninho assim, mas para todo lado que eu vou, o pessoal fica branco, branco, branco. Depois de um tempo você se acostuma com isso. Mas depois de do segundo para o terceiro ano, o povo já passou a reconhecer que a gente era daqui. Não, Levi e Bruna são de Cintia Sama. Eles são daqui, eles comem com a gente, eles estão nas atividades da aldeia, porque esse é o objetivo, né? Esse era o nosso objetivo, né? Viver a vida do povo, estar com eles integralmente. Porém, depois de 5 anos aqui no campo missionário, né? Nós ainda não tínhamos nenhum fruto, nenhum resultado assim que a gente pudesse dizer, olha, Deus salvou alguém. E dentre as estratégias, né, que a gente trabalha, o nosso projeto ele é um projeto de plantio de igreja, né? Nós temos o desejo de plantar uma igreja aqui no meio desse povo. E junto a isso nós também trabalhamos com educação e saúde.
Bruna, ela é responsável por uma escola aqui na aldeia, na verdade, é a única escola da aldeia, que hoje tem 250 alunos. Então, diariamente, esses alunos escutam, né, a palavra de Deus, eles conhecem as histórias da Bíblia, e é um campo assim fantástico para compartilhar do Evangelho na escola. E eu também sou formado em enfermagem e faço atendimentos de saúde. Chega pessoas praticamente todo dia aqui, atrás de uma medicação, um curativo, uma consulta, e a gente sempre aproveita para compartilhar de Jesus com elas. E assim, depois de 5 anos nessa rotina, né, escola, atendimentos de saúde, visitas, falando de Jesus, entregando Bíblia com cartão de memória com a Bíblia em áudio na língua do povo, não tínhamos nenhum fruto. E para nossa alegria e para a glória de Deus, um dia antes da gente ir ao Brasil em 2023, um jovem me procurou dizendo que queria entregar a vida a Jesus. E aquilo alegrou muito o nosso coração, porque era esse primeiro fruto, né? Eu estava, assim, confesso que voltando para o Brasil sem saber o que ia dizer para a igreja, porque de alguma forma a igreja espera, né, esse resultado. E aí, como é que está o trabalho? Quantas pessoas na igreja? Quantas vidas se converteram? A gente é preso nesses relatórios estatísticos e eu já estava me conformando, irmãos, o relatório é zero, não temos nenhum fruto ainda. E quando esse jovem nos procurou, eu disse, glória a Deus, agora a gente tem pelo menos uma vida, e a gente pode dizer que nesses 5 anos, se o propósito de Deus era apenas ele, valeu a pena todo investimento, todo sacrifício, toda dedicação. E glória a Deus, a gente foi para o Brasil com o coração cheio de alegria, né, com esse testemunho. E interessante que a história desse jovem, ele me procurou querendo saber o que precisava para seguir a Jesus. E eu conversei com ele, expliquei claramente que ele precisava se arrepender dos pecados, reconhecer Jesus como seu Salvador que morreu e ressuscitou pelos pecados dele. E falei também que essa transformação era algo que Deus operava no coração dele e que tinha marcas, né, que seriam vistas pelas outras pessoas dessa mudança. Porém, que não era uma decisão fácil para ele, por causa do contexto. E consequências viriam, não seriam consequências boas. Então, se ele estava pensando em se tornar um cristão, pensando em algum benefício material, terreno, qualquer coisa desse tipo, eu disse a ele: não faça isso, não venha não. Não, não pegue esse caminho. Eu fui assim, bem. Imagina aí, você querendo o fruto e você espantando o fruto, né? Eu fiz mais ou menos isso. E quando eu terminei de explicar para ele, eu perguntei, e aí, você quer entregar a sua vida a Jesus? Ele disse, não, pastor, ainda não chegou a hora, não. E ele foi embora, né? A gente terminou a conversa e eu disse, pronto, não foi agora esse primeiro fruto. E esqueci, né? Deixei ele bem à vontade. E cerca de 3 meses depois, né? Pouco antes da gente para ir para o Brasil, ele me procurou dizendo que queria entregar a vida a Jesus. E foi uma alegria muito grande. Esse jovem, ele sofreu perseguição por causa da família, né? Foi ameaçado de ser expulso de casa e os irmãos dele, né, que moravam com ele, disseram: olha, a gente não come com cristãos, a gente é muçulmano, a gente não pode morar no mesmo lugar que um cristão mora. Eu confesso a vocês que quando eu ouvi essa conversa, eu disse: mas como assim? Eles que vêm aqui na minha casa para buscar uma consulta, uma medicação, coisas do tipo, agora estão dizendo isso. E uma das conversas que eu tive com o pai desse jovem, né, eu questionei ele, que conversa é essa? Como é isso que vocês não comem com o cristão? Você disse que não pode comer comigo, mas vem aqui
porque você tem interesse em se beneficiar por causa de medicação, de consulta e tudo mais. E ele ficou bem assim, como é que eu posso dizer? Não sei se é constrangido a palavra, mas envergonhado, porque percebeu que a atitude, essa palavra da família, né, não estava correta. E o, o Uri teve que sair de casa e foi morar com outros jovens cristãos que fazem parte do projeto de outro missionário da APMT, lá na capital. E ele passou bastante tempo morando com esses jovens, congregando, crescendo na fé, enquanto o pai dele, né, a família, a mãe principalmente, estavam assim empenhados a buscar meios de feitiçaria para trazer Uri de volta. Isso aqui é muito comum. Inclusive, por exemplo, essa semana eu escutei, até foi em relação a Hawa, né? A Hawa foi dada em casamento, essa jovem que se converteu, e ela não quer casar, ela quer continuar estudando. O pai, ele quer porque quer, né, que ela case. Está próximo disso acontecer. E uma das tias dela disse para mim, né, que a família está indo atrás, né, de feiticeiros para que façam alguma coisa para ela querer casar. Então isso é muito comum. Eles buscam esses meios de feitiçaria para atender, né, os desejos ou fazer a vontade que eles querem. E um desses encontros que o pai do Uri esteve aqui com o chefe religioso da aldeia, ele confessou, né, que buscou os meios deles, né, os meios tradicionais, para que o Uri voltasse para casa, para que o Uri voltasse atrás na, na sua decisão. E depois de um tempo, Uri veio da capital passar as férias aqui na aldeia. E eu percebi Uri estranho, sem querer vir aqui na nossa casa, né? Ele sempre vinha por causa dos nossos professores também, sempre teve um bom relacionamento com todos, mas Uri estava nos evitando, né? Uri estava, assim, parecia que estava com vergonha, não queria encontrar a gente, e pouco a pouco ele foi se afastando, voltou para casa da família e parou de ir para a igreja, né, lá na capital, onde ele estava. E sempre que encontrava com ele, eu falava, Uri, falava normal, assim, bem simpático, procurar saber como é que ele estava. Nunca, assim, constrangi eles para dizer, você voltou atrás na sua decisão, não. Sempre fui amigável para não perdê-lo de vez. E quando foi essa semana, a gente teve a alegria de saber que Uri foi na igreja domingo, lá na capital, né, outra vez. Então, de alguma forma, a semente que foi semeada ainda está no coração dele, né? Ainda está ali. E uma das coisas que nos ajuda no campo missionário é a nossa teologia, é saber que nós não somos responsáveis pela salvação, né? O nosso Deus, o Deus a quem servimos, é quem opera, ele é o Senhor, é ele que faz brotar, é ele que faz crescer, né? Então nós podemos descansar nesse Deus que salva pecadores. E temos orado, continuamos orando por ele, para que Deus o traga de volta, né? Para que aquela semente que foi plantada possa frutificar. E junto com ele, irmãos, Deus ainda salvou outros jovens, né? Jovens que na mesma situação foram expulsos de casa, tiveram que testemunhar perante as autoridades, né? De que agora seguiam a Jesus e que, mesmo tendo que sair de casa, de ser abandonado pelos pais, eles estavam convictos disso. E esses jovens ainda, assim, por não estarem mais aqui na aldeia, por questões de segurança, né? Eles vivem na capital aos cuidados dessa outra família missionária e são suportados por nós, né? E estão crescendo na fé, continuam congregando para a glória de Deus. Então, acho que esse é um dos grandes desafios missionários aqui de Guiné-Bissau.
né? Não há perseguição religiosa por parte do Estado em relação aos missionários, mas há perseguição religiosa por parte das famílias dos convertidos. Então, talvez isso ainda seja mais duro, né? Você ouvir do seu pai: eu vou lhe matar se você for um cristão, né? Foi isso que uma das jovens que entregou a vida a Jesus ouviu do seu pai: eu preferia ver você morta, eu preferia tirar a sua vida e esperar a polícia vir me pegar do que ter uma filha cristã. Então, esse é um grande desafio missionário aqui em Guiné-Bissau. Mas glória a Deus, porque ele tem levantado missionários, né? O pastor Paulo Serafim, que esteve com vocês, serviu durante muitos anos aqui em Guiné-Bissau, trabalhou na plantação de igrejas, também trabalhou na formação de obreiros, né, nacionais, através do Seminário Presbiteriano de Bissau. Então, Deus tem usado a nossa denominação, a PMT, tem usado outras denominações para alcançar esse povo, para alcançar essas muitas etnias que precisam do Evangelho. Então, quando forem orar, quando forem pensar na obra missionária, lembrem-se de Guiné-Bissau, lembrem-se aqui do povo Fula, do Projeto Zion, para que Deus continue operando o milagre da salvação neste lugar. Reverendo, vamos abrir para perguntas agora? Pode ser? Falta aí uns 17 minutos. Pode ser, eu A acho gente que pode interagir um pouco. eu tenho muitas dúvidas também. Muitas perguntas para fazer ainda, embora conheça um pouquinho, mas também tenho minhas dúvidas. Eu começaria com uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Você está falando aí com uma internet muito boa. Às vezes, talvez melhor do que muitas vezes aqui em São Paulo, viu? Sem nenhuma interrupção, né? Mas aí eu ia perguntar o seguinte, para chegar nesse ponto, quanto foi investido, qual foi o trabalho que você fez? Você, quando chegou aí, como é que estava essa situação, a estrutura propriamente do trabalho? Então, nós somos os primeiros missionários aqui na aldeia que moramos. Então, quando nós chegamos em Guiné-Bissau em março de 2018 e começamos a construção da nossa casa aqui na aldeia. Nós tínhamos apenas o terreno que havia sido doado pela comunidade e nesse terreno tinha duas salas de aula onde funcionavam uma escola que era acompanhada pelo reverendo Tony Xavier, que hoje está em Portugal. E ele acompanhava essa escola à distância, e quando nós chegamos, nós assumimos, né, essa administração da escola e começamos a construção da nossa casa. Então, fizemos isso, colocamos água, colocamos luz, não tinha nada, né, só tinha o terreno. E o que é que acontecia? A internet aqui era internet através de chip de telefone, né? De internet. Hum, Na época era 2G, né? Porque até para você uhum, mandar mensagem de texto, às vezes não saía a mensagem, demorava a chegar, então era bem complicado. Quando a gente teve no Brasil em 2020, alguns irmãos sugeriram: por que você não leva a Starlink e tal? A internet via satélite, não sei o quê. E a gente pesquisou, fomos orientados e compramos, né, o equipamento, trouxemos para cá. A diferença do plano nacional, que era em torno de R$ 300, para o plano internacional, né, que você pode usar em qualquer lugar do mundo, era de cerca de R$ 1.000. Então, quando a gente veio para cá, a gente pagava R$ 1.300 de internet. uhum. E era um valor assim bem caro, mas era necessário tanto para a comunicação com os parceiros, tudo mais, quanto para o estudo, né, das crianças. A gente, Bruna, ela trabalha como com homeschooling e a gente precisava de material, toda essa coisa. Só que o que é que aconteceu? Em menos de um ano, a Starlink resolveu acrescentar mais R$ 1.000 a esse valor. Então, o que Caramba. era 1.300 foi para dois mil e Uhum. seiscentos por causa do imposto também, né, que está aí nesse valor. E a gente começou a sofrer e orar para que a Starlink fizesse contrato com Guiné-Bissau, e graças a Deus isso foi feito,
né? Nós transferimos, né, o equipamento para cá e hoje a gente paga mais ou menos 300 e poucos reais de internet da Starlink, por isso que a gente está conseguindo, eu aqui no meio do mato, É ter essa mesmo. conexão boa. Que joia. Eu teria uma outra pergunta. Irmãos, preparem as perguntas aí. E quem Uhum. quiser perguntar, só levantar uma mãozinha aí. Não sei se vocês verem embaixo, tem reação, né? Reagir, você pode levantar a mãozinha que a gente sabe que você quer fazer uma pergunta. Enquanto isso, eu vou fazendo perguntas aqui. Para Bruna, ela, como mulher, assim, na tribo, ela é ocidental, né? Ela é branca, né? Uhum. Ela é muito branca. Por sinal. Mas, e as mulheres da tribo, elas têm os seus próprios costumes, assim. Eu não sei se elas, por exemplo, sei lá, eu tô lembrando agora da cultura mais nordestina lá do sertão, né? Leva lata Uhum. d'água na cabeça, né? Por exemplo. E é uma coisa que, obviamente, você não espera que a Bruna faça. Como é que as mulheres olham, assim, para ela e veem essas diferenças? Elas cobram isso? Elas acham isso Uhum. estranho? Como é que a Bruna se relaciona nesse sentido? Então, é uma realidade bem diferente mesmo, né? Aqui, usando esse exemplo da água, não há água encanada, também não há energia elétrica, né? A água Uhum, que nós temos é fruto de um poço artesiano que conseguimos ter depois de algum tempo, e a energia é painel solar e bateria. Então, quando nós chegamos aqui, né, nós tínhamos um poço raso, 10 metros de profundidade, e usávamos a água desse poço. Só que no período da seca, a água acabava e só tinha água nas torneiras da aldeia. Nós tínhamos dois pontos que tinha torneira, então todo mundo ia pegar água nessas torneiras, todo mundo mulheres. Só que uhum, minha esposa, linda, delicada, parecendo uma Barbie, eu não ia deixar ela ficar andando com uma bacia de água na cabeça. E ela também nem tinha esse costume, né? Elas começam desde pequena. Então eu que ia buscar essa água, né? Colocava um, um aqui a gente chama de baião, né? Um tonel, assim, um carro de mão, ia lá, enchia e trazia para casa. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que o pessoal achava isso engraçado, né? Porque Bruna não vem, não vem pegar a água. Mas, uhum, assim, são questões que, de alguma forma, você está cuidando da sua família, né? E evitando desgaste. Isso não impede o relacionamento dela com as mulheres da aldeia, mas há essa, essa diferença, porque muito do trabalho que Bruna faz é com os nossos filhos, né? A questão do ensino, é com parte da escola. Então, as mulheres, a ideia delas é o seguinte: ah, você não cata lenha, você não pega água, você não cozinha no fogão a lenha, então você não tem trabalho. Muitas vezes já chegaram para ela e disseram: ah, Bruna, você não. Em crioulo fala, bucatene é trabalho, né? Você não tem trabalho. Porque é uhum, muito diferente, né, a realidade delas para a realidade de Bruna. uhum. Muito legal. É, eu perguntar também sobre a interação do Lucas, né? Do Lucas, da Rebeca, da. Como é que é o nome dela? Da Beatriz. Beatriz, né? Com as crianças daí, como é que é isso? Ah, eles fazem diferença? Ou para eles é tudo criança, assim? A interação é total? Como é que funciona? Então, aqui é um ambiente muito tranquilo, então praticamente o dia todo a gente tem crianças aqui na nossa casa, né? Os amiguinhos, tanto dos três, né? Tem hora que a gente fica quase a ponto de endoidar por causa do barulho, menino correndo na varanda para um lado para o outro, porque assim, faz parte da vida dos três, do Lucas jogando bola com os amigos, da Rebeca brincando de comida aqui com a lama do quintal e da Bia também. Então eles têm muito dessa vida com as crianças, né? Por mais que haja essa diferença de cor, né? Digamos assim, que para nós adultos é mais algo que a gente faz essa distinção, para eles parece que não. Eles Uhum, se veem como um deles, né? Apesar de ter
diferenças, mas eles estão ali brincando e estão interagindo o tempo todo, falando crioulo, entendendo algumas coisas da língua fula. Então, esse é o dia a dia deles. Hum, Inclusive, amanhã, no aniversário da Rebeca, né, vai ter uma festinha aqui com as amigas dela. Então, vão vir para aqui comer pipoca, com pão hum, com Nutella, coisas que ela gosta e que as amigas também gostam. hum. Bom, o pessoal está perguntando, eu vou perguntar mais aqui. Uma outra curiosidade também cultural, né? Vocês estão assistindo a Copa, o pessoal se interessa, jogam bola por aí. Jogam muito, né? Eu até tinha o costume, né, quando tive aqui em projetos de curto prazo, de realizar campeonatos de futebol, né, com o objetivo de interagir com o povo, com as aldeias. Porém, eles são muito calorosos. Assim, se o brasileiro gosta de futebol, eles gostam mais e gostam de brigar. Então, Hum. eu cancelei toda tentativa de projeto na área de futebol, porque o pessoal aqui, o sangue é quente mesmo. Mas Leva muito a sério. oh, com certeza, levam muito a sério mesmo. Pra você ter ideia, uma vez a gente fez um amistoso, né, da escola, os meninos de 12, 13 anos, e o goleiro da nossa escola foi no feiticeiro para fazer eles chamam de mensinho, né, tipo um remédio para não levar gol. E Uhum, quando eu vi aquilo, eu disse, não, eu não estou acreditando num negócio desse. Para você ter ideia de como eles levam a sério, né? Essa coisa do esporte e também como eles buscam a questão da feitiçaria para todas as coisas da vida. Então, eles têm uhum, acompanhado a Copa do Mundo, né? Ali, Portugal, Espanha, esses países, Argentina e Brasil também, eles torcem também pelo Brasil. O que geralmente acontece é o seguinte: alguém que tem uma televisão de 12 volts, ele compra o pacote da TV e cobra coisa de R$ 1 para as pessoas irem assistir lá no quintal dele. Então, ah, funciona mais ou menos desse jeito. que legal, né? Precisa fazer um, hein, pastor? Precisa fazer Eu... um feitiço para o nosso goleiro não tomar gol, né? Ei, José, que ideia. Desculpa, hein? É só uma brincadeirinha. Aproveitando. Uhum. Aproveitando o clima, né? Bom, falando um pouquinho sobre a vida do missionário, assim, a questão, como é que funciona a questão financeira de vocês? Vocês têm as igrejas que ah, né, os sustentam, aí vocês têm um sustento fixo. Como é que é hoje essa situação? Então, todo o nosso recurso, né, mensal, ele vem do Brasil, né? O nosso trabalho aqui, tanto com a escola quanto com os atendimentos de saúde, ele não é remunerado, né? Nós não recebemos por isso, é uma maneira da gente abençoar também o povo. E um dos desafios é, antes de você vir para o campo, você fazer essas parcerias, né, com igrejas, com irmãos, para que o seu sustento durante o tempo que você vai estar no campo possa ser garantido. É um pouco estável isso, pois, digamos, no começo, né, quando a gente veio em 2018, nós tínhamos, digamos, 20 parceiros e às vezes no meio do caminho um ou outro deixava, mas Deus sempre provia também outros parceiros. Então, a vida missionária é muito assim pela fé e nessa dependência de Deus, né? Igrejas que se comprometem, que enviam os recursos mensalmente, irmãos que às vezes começam a passar por alguma dificuldade financeira e param por um tempo, mas depois voltam, e Deus vai levantando, suprindo a necessidade pouco a pouco. E aqui o custo de vida é caro, né? Nós temos uma despesa muito grande com alimentação, né? Não pagamos aluguel, não pagamos água nem luz, porque são despesas pontuais, né? Valores que foram investidos para termos, né, o sistema de água e de luz, mas a alimentação é muito cara. Para vocês terem ideia,
um pacote de cuscuz, que na minha cidade, em João Pessoa, custa R$ 1, aqui eu pago R$ 25. Hum, Então, Poxa vida. cuscuz aqui é uma comida de luxo, né? Você tem que Aham. comer quando está com muita vontade mesmo. Então, é bem caro, né? E a gente ainda sofre também por causa o valor que é enviado para a gente, ele vem em real, vai para o dólar e depois volta para a moeda local. Então, há essa perda cambial também das transações e impostos, tudo mais. Mas Deus, ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Pastor, Amém. Pastor Levi, o senhor não é médico, o senhor é enfermeiro, é isso? Isso, Eu lembro de isso, sou enfermeiro. um outro estudo que o senhor deu na pandemia. O senhor falou que 7 horas da manhã, às vezes tem gente na sua casa Uhum. para pedir Consulta. consulta, etc. Continua assim? Continua, Ou continua. vocês não têm muita. A privacidade de vocês fica comprometida, né? Conta um É, pouquinho dessa vida, essa dessa parte rotina. da vida, dessa rotina, por favor. Então, aqui a gente não tem acesso, né, a serviço de saúde próximo. O postinho de saúde mais próximo que tem fica a 6 quilômetros de onde estamos. E eles não têm transporte para fazer esse percurso, tem que ir andando. Então, aqui na nossa casa é um ponto de fácil acesso, que eles não pagam também nada. Então, o pessoal vem aqui 7 da manhã e 7 da noite também. Por exemplo, ontem, ontem à noite, né, teve um homem que veio aqui, já era mais de 8 horas, querendo uma receita, porque tinha um hóspede na casa que estava precisando, estava com dor de cabeça, vomitando. Então, há essa. Não tem hora para eles, né? Basta estar acordado, seja antes, depois da Entendi. oração, que a primeira oração deles é 5h20, mais ou menos, 5h30 da manhã. Então, depois que acordou ali, o dia já começou. E só para tarde da noite. Então, é mais ou menos assim. Às vezes eu fico chateado, é a palavra, porque quando eu vou, ontem mesmo, eu fui para a cidade, né? Hoje, por causa da chuva, a estrada muito ruim, está dando 1 hora e meia, mais ou menos, de viagem, né? Para Hum, percorrer 20 quilômetros. E quando Meu eu Deus. não tinha nem acabado de descer do carro assim direito, o pessoal já escutou o barulho do carro e já veio para cá para fazer consulta. hum, Então, você vai ficando cansado porque não há essa, como é que eu posso dizer? Eles não entendem que você se cansa com outras atividades que também é serviço a eles, né? Mas é por aí. Acontecia com Jesus também, né? Ele não tinha folga, né? É verdade. O missionário, ele tem uma vida bem parecida com a vida de Cristo. é verdade. É, a gente ora, aqui em casa a gente ora por vocês, viu, Levi? Eu fiquei impressionado com quando você, me permita chamar de você, você é tão Sim, sim, jovem, por né? favor. Eu fiquei impressionado quando você deu estudo, né? Eu fiquei sabendo da realidade, né? A gente imagina, mas você contando pra gente, né? Nós conhecemos Uhum. a Bruna aqui na igreja. A Bruna era uma adolescente, como você diz, uma das Barbies, né, que tinha aqui, né? E de repente Deus chamou para ser missionária, né? Então para nós é uma honra, né? Mas também Glória a Deus. é motivo de estar orando por alguém que a gente conhece, né? E a gente conhece o marido, conhece agora os filhos, né? Uhum, E é uma honra a gente ter vocês aí, né? E é um motivo de preocupação, porque são pessoas conhecidas, né? Então é diferente você orar por alguém que você conhece, né? uhum, uhum. Obrigado. Embora você não nos conheça, mas você é conhecido. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Obrigado por estar orando por nós. Amém. Levi, uma pergunta lá do início. O que que levou vocês a Guiné-Bissau especificamente?
Isso já era algo muito definido? Ou vocês estavam também, como a gente ouviu muitas histórias aqui, e vocês queriam ir para a China e no final acabaram em Guiné-Bissau? O tiro foi para o outro lado, né? Não, então, a história com Guiné-Bissau, ela começou na minha adolescência, né? Minha mãe dava aula no seminário do Betel Brasileiro lá em João Pessoa, e lá Hum, tinham alguns alunos guineenses. Eu, menino ali com 10, 11 anos, hum. achava fantástico aquele negão lá que você só conseguia enxergar ele porque ele abriu o olho de noite. Preto, preto assim. E curiosidade de menino, eu ia lá e perguntava como era o país dele, como eram as coisas e tal. E em 2006, né, eu já estava ali no meu primeiro ano de seminário. Um desses alunos da minha mãe foi passar férias no Brasil, teve na nossa casa e disse: Levi, por que você não vai lá em Guiné-Bissau passar um mês, 45 dias, servindo lá a juventude da igreja, dando aula de música e tal? E aconteceu isso, né? Eu vim pela primeira vez em 2007, depois voltei em 2000, começo de 2009, e Deus foi assim cativando meu coração para essa nação, né? Eu gosto muito da ideia do reverendo Ronaldo Lidório, que ele diz que o nosso chamado ele não é territorial, né? Deus não nos chama, Deus me chamou para Guiné-Bissau. Deus nos chama para cumprir a missão onde há pecadores e que precisam ouvir o evangelho. Hoje nós estamos aqui em Guiné-Bissau, mas se Deus nos direcionar e nos conduzir para outro lugar, iremos para onde ele nos enviar. Então, depois dessas vindas de curto prazo, Bruna chegou na minha vida e em 2014 ela veio com a equipe da nossa igreja aqui e foi meses antes do nosso casamento, né? E eu só disse para ela depois que essa viagem era o teste, que se ela viesse para Guiné-Bissau e não gostasse, né, não, não desse certo aqui, a gente ia ter que repensar o casamento, que eu já estava bem convicto em relação a esse direcionamento do Senhor para Guiné-Bissau. E graças a Deus ela voltou encantada também, nós nos casamos, viemos outra vez em 2016, só eu e ela, né, sem equipe de igreja, já casados e passamos assim, vivemos um pouco da rotina dos missionários. E depois disso voltamos em 2018, depois de concluir o processo com a PMT, também a ordenação pastoral e estamos aqui há 8 anos, no nono ano de serviço. Uau, graças a Deus. E dentro do projeto da escola, né, que você disse que chegou, tinha uma escola já funcionando. Hoje são 250 alunos. A pergunta, primeiro, assim, o povo da região, né, eles reconhecem, eles, enfim, dão muito valor ao estudo, mas eles fazem uma distinção, assim, meu filho está indo para estudar, mas eu não quero que ele seja cristão, assim. Como é que eles vivem essa tensão, sabendo que é uma escola cristã? Então, o que é que acontece? 90, mais de 90% dos adultos aqui da aldeia são analfabetos, né? Uhum, Eles não sabem nem escrever nem ler, ou sequer falar português, e alguns falam um pouco de crioulo. uhum, A maioria está apenas na língua materna. Então, uhum, a escola, né, que começou ali em 2014, ela tem mudado essa realidade, né? As crianças hoje, elas conseguem falar português, elas conseguem falar crioulo, e os pais percebem isso nesse uhum, desenvolvimento dos filhos. E nós somos uma escola, né? O nome da escola, né? Escola Evangélica de Sintiaçama, né? Quando os pais vão fazer as matrículas das crianças, eles assinam um termo de ciência, né? Afirmando que sabem que a Bíblia é ensinada na escola, que falam de Jesus na escola, e eles, assim, eu gosto de pensar, eles não sabem o risco que estão correndo em matricular as crianças na escola, né? Porque o uhum, risco que eles correm é acontecer o que aconteceu com esses jovens que foram alcançados pelo Evangelho. Mas quando a gente
quando essa notícia das conversões se espalhou, muitos ficaram assim: ah, a gente não quer que fale de Jesus na escola, tal, a escola é só para ensinar. Mas aí a gente lembrou eles, né, de que desde o começo já tinha sido acordado, que todo mundo sabe que a escola fala de Jesus e que isso é algo inegociável, né? Ou é assim, ou então Uhum, não tem como ficar aqui, que a gente veio para compartilhar de Jesus. uhum, Então, assim, apesar, né, dessa resistência, né, eles percebem que são beneficiados, né, pela escola, pelas crianças ganham, tudo mais. No tempo da pandemia, né, a gente teve que suspender as aulas por um tempo. Estávamos aí no Brasil, até naquela loucura que foi aí em São Paulo. E por causa de parcerias com os irmãos, a gente conseguiu mandar 2,5 toneladas de arroz para as famílias dos alunos da escola. Isso foi uma bênção muito grande para eles, né? Até hoje eles lembram disso. Então, de uhum. alguma forma, eles têm dado mais valor à escola, né? Apesar de serem analfabetos. E alguns pais têm percebido, eu não quero que o meu filho siga o mesmo caminho que eu, quero que ele seja, que ele estude, que ele saiba ler, que ele saiba escrever e possa ser alguém diferente. Muito bem. Uma última pergunta minha, irmãos, aqui é uma curiosidade interessante, assim, esses jovens, né, o futuro deles é permanecer na aldeia ou ir para a cidade grande? Você fala dos jovens convertidos ou do geral? Geral, por terem estudado na escola, isso abre a cabeça deles, né, dá muita vontade, eu acho que, de continuar aprendendo. Então, assim, de Uhum. forma geral. Então, no geral, né, essa cosmovisão tem começado a mudar agora. Uhum, A nossa escola, ela oferece até o sétimo nível, né, o sétimo ano, né, de ensino. A gente ainda está crescendo pouco a pouco. E quando eles chegam nesse sétimo ano, eles têm que sair, se eles quiserem continuar estudando. Ou eles vão para a cidade, né, a 1 hora e meia daqui, morar lá, ou vão para a capital. E só que o que é que acontece? Muitos abandonam a escola, né? uhum, Ficam só na questão da agricultura familiar e tudo mais. Mas a gente já pode ver que, por exemplo, tem um dos nossos alunos que já está no 10º ano, né? Concluindo agora o 10º ano, e ele tem um sonho de fazer medicina para uhum, servir a aldeia. Então, isso é algo que quando a gente chegou aqui, a gente perguntava para a criança: o que é que você quer ser quando uhum, crescer? Né? É uma pergunta simples, mas para eles disse, mas o que é que eu posso ser a não ser agricultor ou pastor, pastorear vacas, coisas desse tipo? Isso já uhum, tem mudado. Existe também aqui o sonho de migrar, seja para o Brasil, mas principalmente para a Europa, né? É praticamente o sonho de todo jovem sair de Guiné-Bissau e trabalhar na Europa e de alguma forma ficar sustentando a família à distância. Essas são as duas realidades, né, aqui da aldeia. perfeito. Irmãos, alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se o pastor já falou, mas qual o nome da cidade mais próxima aí, pastor? Gabu, Gabu. Fica a quantos isso. quilômetros? São só 23 quilômetros, mas a estrada hoje, né, por causa da chuva, está parecendo aquelas estradas da Amazônia lá, né, da Entendi. Transamazônica. Tá bem difícil. Aí a gente gasta 1 hora e meia de viagem até lá. Um 4 por Achei, 4. É, é, achei interessante o jovem que quer fazer medicina. Provavelmente o irmão que inspirou esse jovem, viu? Graças a Deus. glória a Deus. Glória a Deus. A gente ficou muito feliz quando ele expressou esse desejo e disse: olha, se você quiser seguir esse caminho, a gente vai, de alguma forma, seguir junto com você. Né? E a gente tem Amém. caminhado e abençoado ele de alguma forma. Amém. Tudo bem, meus irmãos. Coisa boa. Podemos ouvir aqui o Reverendo Levi, conhecer mais as suas
da sua história, né, do trabalho em si, e dos desafios. É algo que foge muito à nossa realidade aqui do Brasil, né? Eu teria muitas outras perguntas para fazer, mas eu sei que, né, o nosso tempo e principalmente o dele lá, que já se aproxima já passou da meia-noite, né? Ah, que Então, isso. já Meia-noite tá e 11, mas. meia-noite e 11, já tá tarde já. Mas assim, é bastante inspirador, eu diria, né? A gente ouvir jovens que deixam, né, todas as oportunidades aqui, tendo toda a capacidade para viver no meio, né, do nossa perspectiva ocidental, é no meio do nada, né? Assim, no meio de uma aldeia na África, em Guiné-Bissau, né, abrindo mão de todo o conforto e graças a Deus que hoje vocês têm um conforto mínimo aí para Uhum, poder, né, se manter e ter uma vida normal, assim, uma vida. Então, assim, a gente teria muito a aprender e continuar aprendendo com o irmão, com vocês, viu? Que Deus os abençoe. A gente vai se comprometer em continuar orando por vocês e pedindo a bênção do Senhor, né, para que Deus continue sustentando as suas vidas.